Eu sou filho de refrigerista, né? Então minha vida sempre foi refrigeração. Meu pai trabalhava e o dinheiro que vinha para casa, da roupinha que eu vestia para ir para escola, do lápis que ele comprava, da mochilinha, ou seja, do arroz e feijão que vinha para dentro de casa, veio da refrigeração. Então, talvez por estar nessa vida desde pequeno, depois trabalhei na área também, instruí muitas pessoas com treinamentos e cursos presenciais e depois online também. Então, acho que tudo isso conspirou para o bem. Eu acho que a verdade, né? Sempre quando você fala a verdade, poxa, as coisas dão certo. Eu acho que talvez esse seja o segredo, né? Trabalhar bem, trabalhar certo e sempre falar a verdade. Quando eu comecei na refrigeração, foi o que eu falei, meu pai era refrigerista, então eu via meu pai chegar todo dia com as roupas sujas. Tá? Meu pai trabalhava não com instalação de ar-condicionado, trabalha com montagem de rack. Rack são sistemas instalados geralmente em supermercados, são maquinário mais pesado, né? E aí tudo bem, mas assim, não era uma referência para mim do que eu queria ser. Eu queria trabalhar assim, engravatadinho, eu queria trabalhar roupa social, meu sonho era esse. E aí eu fui estudar informática. Meu pai colocou para trabalhar numa empresa e aí ele falou assim, todo o dinheiro que você pegar, quero que você invista em estudo. Se você não estiver estudando, você vai ter que ajudar em casa. Então ele me colocou uma condicional. Ou eu estudo, ou eu vou ter que ajudar em casa. Ele já fez eu valorizar o meu dinheiro, então já começou por aí. E eu comecei a aprender rápido, eu tenho essa facilidade, talvez uma das maiores facilidades é a questão da comunicação. Eu tenho essa facilidade de comunicar. Fundamental, né? Fundamental. E, cara, com 16 anos, eu comecei a dar aula de informática. Olha. Eu era aluno, quando eu terminei o curso, eu virei professor. É assim... Caramba. O pessoal viu, cara, esse menino é diferente, ele fala diferente. Não tinha terminado nem o colegial. Não tinha terminado o colegial, estudava, trabalhava e, assim, foi bem interessante. Foi e o primeiro. Foi o primeiro trabalho. Meu primeiro trabalho, assim, registrado, com contrato, né? Com contrato. Uma dicção fantástica. Eu falava bem, né? E assim, eu pegava o conteúdo, quando eu ia para dar aula, eu sabia as dificuldades que eu tive para aprender informática. Então, quando eu ia dar aula, eu já tentava minimizar as dificuldades que as pessoas teriam. Então foi aí que começou. Só que um dia eu saí de férias dessa escola. Toda escola tem período de férias, né? E aí meu pai bateu nas minhas costas e falou, filhão, vamos trabalhar comigo? Aí eu olhei e falei, cara, não tô fazendo nada. Ah, pai, demorou, vamos lá. Não, vamos lá, só comigo pra nós passear. Antes disso, ele nunca tinha te levado, você nunca tinha ajudado? Não, na verdade eu ajudava ele a puxar uma ferramenta pra cá, mas na refrigeração não, foi a primeira vez. Pega o alicate de borracha ali, né? O martelo de gelo. A sacanagem é você pedir o rapaz pegar a thinner no copo descartável, né? Aí ele chegou pra mim e falou assim, filhão, vou fazer o seguinte, vou trabalhar comigo. Aí eu fui. Cheguei na máquina e assim, eu sempre tive uma boa autoestima, né? Falei, pai, deixa comigo, deixa eu tentar resolver essa máquina, não tá gelando. E meu pai trabalhava numa multinacional de sorvetes, tá? Conservadora de sorvete, os freezers onde fica sorvete. Aí eu falei, não, vai lá, filhão, tenta aí. E ele, apreensivo, né, pra não fazer nenhum... Qual que era? Que bom? Pode falar? Pode falar. Nestlé, isso, trabalhava na Nestlé. E aí ele chegou lá e falou, não, vai lá, tenta aí. Cara, eu olhei pra máquina... Tentei me raciocinar e eu vi uma peça estufada. Para quem é da refrigeração sabe, tem uma peça chamada capacitor. Ele parece uma pilha grande e aquela peça estava estufada. Eu falei, opa, tá errado isso aqui. Eu falei, opa, eu acho que o problema é essa peça aqui. Aí ele falou assim, então beleza, vai no carro, pega outra e instala aí. Eu nunca tinha trocado uma peça, assim... Fui lá. Te colocou numa fria. Falei, vambora, peguei no carro uma igualzinha, instalei, ele conferiu se não tinha feito nenhuma... nada errado, não tinha ligado nada errado. E aí ele colocou a máquina tomada e ele virou o termostato. Quando ele virou o termostato, eu escutei o barulho do compressor. Pum. Ativou. A máquina voltou a funcionar. Cara, toda vez que eu falo isso aqui, eu me arrepio, cara. Esse foi o seu primeiro desafio. Isso aqui mudou, Naldo. Imagina assim, ó. Na hora que eu escutei aquele compressor partindo, eu escutei aquela máquina ligando, alguma coisa ligou aqui dentro de mim, que aí eu falei, não, cara, é isso que eu quero pra minha vida. Voltei pra escola que eu trabalhava e falei, irmão, vou entregar essa turma que eu tenho aqui com vocês, mas eu vou para outro segmento. Então, talvez o despertar foi exatamente nesse momento onde eu vi essa oportunidade, eu vi eu tive essa sensação. Só quem fez uma máquina parada voltar a funcionar, sabe qual que é a alegria disso, né? Para quem gosta, né? Demais. E aí, daquele momento em diante, foi onde eu entrei na refrigeração.